corpo, futuro, O espetáculo vai começar. Baixem as luzes, desliguem os telefones e conectem-se conosco. Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, apresentam 27º Porto Alegre em Cena. Patrocínio Itaú, PMI Foods, Braskem e Panvel Farmácias. Apoio Synergy, RBS TV, TVE e FM Cultura. Agentes culturais, Primeira Fila Produções e Leão Produções. Financiamento do Procultura RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindos e um ótimo espetáculo! Hoje, 22 de novembro de 2020. Em 16 dias, o assassinato de Marielle Franco completará 1000 dias. E o Brasil e o mundo ainda não sabem quem mandou matá-la e o porquê. 984 dias. Quem mandou matar Marielle? E por quê? Marielle presente. Escreveu Eliane Brum às 6h26 da manhã no Twitter. 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra. 19 de novembro de 2020, João Alberto Silveira Freitas é espancado até a morte por seguranças num supermercado em Porto Alegre. 18 de setembro de 1999, Eliane Brum escreve História de um Olhar. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar, que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Esta é a história de um olhar que enxerga, e por enxergar reconhece, e por reconhecer salva. Esta é a história do olhar de uma professora chamada Eliane Vante e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na Vila Kéfas. Dizem que em grego Kéfas significa pedra. Por isso um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kéfas foi inventada há mais de uma década atrás, pedra sobre pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria, naqueles tempos nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria, biscateiros, papeleiros, excluídos. Nesta Kéfas, cheia de presságios e de miséria, vagava um rapaz de 29 anos, com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para a Vila Kéfas, era esse ícone, o enjeitado da vila enjeitada, a imagem desejada no espelho. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou noutro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus, amarrado quase violado. Israel era cuspido, era apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia Israel se aproximou de um menino, de 9 anos, chamado Lucas.
olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola, até a porta onde Lucas desaparecia, todas as tardes, estragado sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome, de comida, de afago e de lápis de cor. Fome de olhar. Aconteceu nesse inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel, desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola, com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel, e Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da professora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da professora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando o viram, Israel estava na janela da sala da 2ª série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto. Israel na janela espiando para dentro, cantando do lado de fora, desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo. Escondia-se atrás dos prédios, mas devagar, como um bicho acuado, que de tanto apanhar ficou ressabiado, foi pegando primeiro o lápis, depois o afago. E num dia de agosto, Israel completou a subversão. Cruzou a porta e pintou os bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da professora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o pária, tinha se transformado em um Israel amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita e roupa limpa. Igualzinho ao Israel que havia avistado no olhar da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes em formas de facho. E um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles. E a professora, que andava deprimida e mal com a vida, descobriu-se bela e importante nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome, descobriram-se livre de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Israel, não importa se alguém não gosta de você, o que importa é que você siga a vida, aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu pode fazer tudo o que tu imaginares, promete Grace, de 9. Israel,
Se alguém te tirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho. Tranquiliza Lucas. 9. Israel, tu me bota na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola. Já consegue escrever o P de professora e ninguém mais lhe atira pedras. A professora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da professora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé pela Vila Pedra. História de um Olhar é uma crônica-reportagem do livro A Vida que Ninguém Vê, escrito pela Eliane Brum, lançado em 2006 pela editora Arquipélago, e em 2007 ele ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro-reportagem. A Eliane Brum é uma jornalista, uma escritora, uma documentarista, nascida aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ela é conhecida aqui no Brasil e internacionalmente. Ela chamou esse livro de Desacontecimentos. Ela falou que da primeira à última linha desse livro, todas as palavras foram ditas, todos os sentimentos foram vividos. O livro é uma busca de uma repórter por notícias que não estavam no jornal. Eu sou Mani Torres, artista e professora, integrante do Coletivo Errática aqui de Porto Alegre. Pergunto agora para vocês: que dia é hoje? Qual o acontecimento e qual o desacontecimento de hoje?